Mateus 13. Desculpa, Mateus 12, 43. Acharam? Mateus 12, 43. Preste bem atenção que hoje a palavra é um pouco forte. E vocês também verão algumas coisas que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. 12, 43. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando descanso, mas não encontrando onde repousar, então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Repita comigo: voltarei para a casa de onde saí. Agora eu vou continuar. E retornando, encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. Diante disso, vai e leva consigo 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passa a morar ali. E o estado final daquela pessoa torna-se pior do que o primeiro. Fecha a Bíblia, põe ela na cadeira. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, fale com as nossas vidas na noite deste dia, pela Tua bondade e infinita misericórdia, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Pode sentar, meus amigos, por favor. Hoje nós estamos no 3º dia de campanha a favor da família. Nessas 7 séries de mensagens que Deus nos direcionou para falar principalmente sobre família. Nas 2 semanas que nós estivemos aqui, nós falamos de Mateus 12, 25. Falamos sobre a casa dividida. 12, 25 diz que todo reino contra si mesmo, ou que peleja contra si mesmo, ele é devastado. Ou toda cidade ou casa que milita contra si mesmo também é destruída. Ou em outras versões diz: não subsistirá. E Deus nos entregou nessas 2 semanas 6 lições para nós que queremos ter uma família unida, uma casa unida, não uma família defragada, não uma família rachada, não uma casa dividida. Na primeira semana nós falamos sobre priorizar a razão ou a paz. Depois falamos também que nós temos que se posicionar se nós queremos mudança dentro do nosso lar. Se nós queremos que o nosso marido seja transformado, que a nossa esposa seja transformada, que os nossos filhos sejam transformados, e deixa eles em casa, dormindo, assistindo pipoca, assistindo televisão, vai ser transformado aonde? Eu sempre digo que se toca o alarme de ir para a escola, porque a Bíblia diz: ensina o filho no caminho. Ensina o filho no caminho, é no caminho. Enquanto você estiver no caminho, ele tem que estar contigo no caminho. Porque quando toca 6 horas da manhã, você acorda essa criança, mesmo se estiver nevando, para ir para a escola, sim ou não? Por quê? Porque o Lula dá o Bolsa Família, dá o pé de mesa, pé de meia, sei lá o nome daquilo, não é verdade? E isso é bom, não é verdade? Mas isso pode tornar uma pessoa preguiçosa, ou não? Sim ou não? Você manda a criança para a escola, oxe, mas não manda.
Mas quando o seu filho fala assim, eu não quero ir para a igreja, fica em casa, filho. Fica. Falamos que eu tenho que me posicionar. Porque o mundo espiritual, ele aguarda um posicionamento seu, sim ou não? Existia um gigante, não existia? Lá em Israel, desafiando todo mundo, não existia? Sim. Alguém se posicionou? Não, só teve um que se posicionou. Eu não quero saber se eu vou morrer, eu não quero saber se eu vou ser esmagado, eu não quero saber se eu vou tomar uma patada de um cara daquele e vou morrer. O que eu quero saber é que ele está desafiando o meu Deus. Um incircunciso desafiando o Deus de Israel. Aí ele pegou lá uma pedra, a história você já conhece. Falamos também que nós temos que ser bons exemplos dentro de casa, sim ou não? Porque se o pai e a mãe não for exemplo, esquece. É uma palavra que dói. É dolorido. Não é dolorido? Mas dolorido ainda mais é quando você entende que você não é testemunho nenhum para os seus próprios filhos. Dirá para os filhos dos outros. É dolorosa essa palavra? Sim ou não? Na segunda semana, nós aprendemos que temos que respeitar a hierarquia dentro do lar. Essa hierarquia não foi o Ernesto que criou. Até porque eu sei que eu sou um pouco machista. Aliás, quem é descendente de italiano e filho de nordestino não tem essa questão de um pouco de machismo. Mas esse machismo é um machismo estrutural. Não é um machismo que gosta de impor. Você não. Comigo não tem assim não. Não. Se fosse assim, não tinha pastor na igreja ao qual eu sou pastor. Sim ou não? Para mim não tem isso. Mas nós aprendemos o quê? Que Deus estabeleceu o quê? Uma hierarquia. Qual que é a hierarquia da igreja Casa de Paz, Natália? A hierarquia é o quê? O bispo, sou eu e minha esposa. Certo? Os pastores auxiliares, né? Os pastores, são os pastores, o Janiel e a Flávia. Depois vem o quê? Os presbíteros, que aqui só tem um presbítero, que foi arrebatado, o Marco. Depois vem os diáconos, que é a Lucineide e a Priscila, que são as duas diaconisa Lucineide e a diaconisa Priscila. Depois os obreiros, que é Wesley e a Stephanie. E depois os líderes de departamento. Não existe uma hierarquia. No ministério todo é assim. Quando a gente tiver 20 igrejas é assim. Por quê? Uma igreja, no céu não existe uma hierarquia. Querubins, tronos, potestades, principados, arcanjo. Não existe arcanjos. Arcanjo, pelo menos a Bíblia não fala. Quando a gente tem uns que falam, existe 2, 3 arcanjos. Não, a Bíblia só fala de um arcanjo, Miguel. Arque quer dizer o quê? Chefe. Anjos, então Miguel é o chefe dos anjos. Então, arcanjos, depois serafins, querubins. Não existe uma hierarquia. Lá na polícia militar não existe o raso, o terceiro, depois o soldado, depois existe o cabo, depois o terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, depois o terceiro tenente, blá, 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 blá. Não é assim? Tudo na vida existe uma hierarquia. Dentro de casa existe uma hierarquia, sim ou não? Por quê? Foi o pastor que falou? Claro que não. Porque o que eu queria fazer era ficar em casa dormindo até as 3, né? Enquanto minha mulher trabalha. Eu queria fazer assim. Mas como Deus falou que não tem que ser assim, é eu que tenho que sair, apesar que ela sai também. Ela sai mais cedo que eu ainda. Só que ela fala assim, se estiver chovendo eu não vou. Então a primeira lição que nós aprendemos na segunda semana é que existe uma hierarquia. Quando a gente rompe esse princípio, o que acontece? Não prospera. Segundo, falamos o quê? Sobre filhos. Sobre privilégios de filhos. Alguns filhos que são privilegiados e outros não. E os danos que isso pode causar dentro da nossa família. Falamos também sobre a cumplicidade e a comunicação. Damos até o exemplo da Torre de Babel, que foi um grande evento, não foi?
Uma construção ia longe. O céu não ia chegar nunca, mas ia longe. E aí Deus teve que dar um jeito. E qual foi o jeito que Deus deu? Confundiu a comunicação. Todo lar que não tem uma boa comunicação, o que acontece? Racha. Aí eu mando mais do que minha esposa manda mais do que mim, foi ótimo, do que eu. Aí meu filho quer mandar mais do que nós dois, aí pronto, acabou. Aí virou um auê. Dentro de casa, filho não manda lá. Ué. Isso aqui vai quebrar. E olha que eu estou no meu terceiro dia de regime. Hierarquia, acepção de filhos e cumplicidade de comunicação. E hoje nós iremos falar de um assunto muito forte. E eu vou mostrar algumas imagens para você daqui um pouco, que é para você entender o que está acontecendo hoje em dia. Nós iremos falar de um inimigo que atua dentro do nosso lar, mas que nós não conseguimos enxergar. Na maioria das vezes nós ficamos tão cegos pela razão, tão cegos para ganhar uma discussão, que nós não percebemos que existe um demônio dentro dos lares atuando para que isso venha a acontecer. E ele não atua assim, aparecendo, mostrando o rosto. Ele atua no oculto. Igual a missionária ali, ó, escondido. Ele atua o quê? No meio das palavras malditas, de maldição. Ele atua no quê? Na ofensa, na rebeldia, pela falta de vigilância. E por isso que muitas famílias são fuziladas todos os dias. A mensagem que Deus nos traz nessa noite, em nome de Jesus, é muito forte. Então abra o coração para entender o que Deus quer falar para a sua vida. Você leu agora comigo em nome de Jesus, em Mateus 12, 43, que o Espírito, vou repetir novamente, que quando o Espírito sai de uma pessoa, passa por lugares áridos, procurando descanso, mas não encontra onde repousar. Então ele diz: voltarei para a casa que eu estava, vou retornar. E quando ele retorna, ele encontra ela desocupada e limpa. E aí o que ele faz? A Bíblia diz que ele então separa e traz contigo mais 7 demônios. E o último estágio dessas pessoas passa a ser pior do que o primeiro. E agora eu começo essa mensagem perguntando para você: quem você está chamando para viver na sua casa ultimamente? Quem você está convidando para habitar no seu lar ultimamente? Porque quando deixamos o pecado tomar conta da nossa casa, nós convidamos pessoas, espíritos inconvenientes, hóspedes, para habitar dentro do nosso lar. E a pergunta que eu faço é: quem você está traindo, chamando para habitar dentro da sua casa? A Bíblia diz que quando Jesus expulsa ou é expulso do centro do seu lar, por meio do teu ódio, por meio da tua raiva, outros espíritos assumem o lugar. Nós temos o costume de expulsar Jesus do centro da nossa casa. Como, pastor? Abandonando a posição de Deus, que Deus nos colocou, dando lugar à carne, dando lugar à briga,
dando lugar à contenda. Meu irmão, se existe uma coisa ruim e feia, é crente quando sai do Espírito. Já viu? Já viu? Crente quando sai do Espírito, parece que é 7 demônios que entra dentro da vida desse homem ou dessa mulher. Parece que a pessoa fica transformada e toda aquela ira da carne que existe dentro dela ou dele, ele bota para fora de uma forma que você fala: misericórdia, calma, sabe que Jesus tem poder? O que você está trazendo para sua casa? Através do seu testemunho, através da sua vida. Durante muito tempo, quando eu li essa passagem que nós lemos agora, durante muito tempo eu falei: não, está falando de uma casa, mas qual casa? Esta casa aqui. E a gente sempre usou de fato essa mensagem para falar: olha, quando você se desvia dos caminhos do Senhor, e aí o Espírito Santo sai da sua vida, então o demônio vem e entra dentro de você, e com ele traz 7 demônios para ensinar. E isso é uma verdade. Já viu gente desviada? Parece que a pessoa ela se transforma em outra pessoa, em outro ser humano. Você fala assim: meu Deus do céu, o homem está virado um capeta. Mas você acredita que quando eu estava refletindo nessa palavra, o Espírito Santo me deu uma revelação tremenda neste mesmo texto, e disse ao meu coração: Ernesto, aqui não fala apenas da casa espiritual, aqui também fala da casa e do lar físico, que é invadido pelos demônios. Assim que nós abrimos janelas chamadas de legalidade, para que eles entrem dentro da nossa casa e comecem a sapatear na nossa família. E como eu sempre digo, quando eu abro uma brecha, infelizmente, se os demais do meu lar não estiverem atentos e vigilantes, todos eles são tragados. Porque lembra que eu sempre preguei e sempre falo: meu pecado, as consequências é da minha família, os meus erros, as consequências é da minha família. Se eu pecar aqui, a igreja toda vai sofrer a consequência. Eu perguntei: mas como, Deus? O Senhor está dizendo que aqui também está falando de casa física? E o Senhor me disse isso, porque a casa física é a habitação, é o habitar da habitação daquele que tem o Espírito de Deus. Eu vou repetir, vocês entenderam, mas permita-me repetir. Sabe por que também reflete na casa e no lar físico? Porque a casa física é o habitar daqueles que habitam o Espírito de Deus e o Espírito do diabo também. Porque é na casa física, é no seu lar, que deságua toda sorte e toda consequência do pecado ruim. E na maioria das vezes as nossas famílias são atingidas, e as manifestações acontecem sempre dentro do lar. Queridos, o diabo, como diz a palavra em João 10:10, veio senão para roubar, matar e destruir. Uma casa que não habita a presença de Deus, a Bíblia diz que é morada de demônios. Eu vou repetir: uma casa que não habita Deus, que não tem Deus no centro, é morada de demônios. Apocalipse capítulo 18 fala de um lugar que um dia foi casa, mas caiu e se tornou morada de demônio, covil de todo espírito imundo. Uma casa que abre as portas para Satanás se torna morada de demônios. E eu tive uma prova disso. Quando meu filho começou a sua caminhada no caminho que ele vive, Wesley, eu dormia com a minha esposa,
Natália era pequenininha, num cômodo, e ele dormia no outro. Toda noite, quase toda noite, um demônio ia visitá-lo. E esse demônio começava a atormentá-lo. E sabe o que é mais terrível? Toda noite, minha esposa via esse demônio. Quase toda noite. Porque esse demônio habitava onde? Junto com ele. Estava perto dele. Certa feita eu estava deitado na minha cama, e ele aqui no quarto. Quando eu abri os olhos, eu vi como se fosse espíritos, porque não tinha forma. Era um ser, um espectro totalmente escuro, da cor dessa caixa. E eles faziam assim, ó, no telhado da minha casa. E aí a gente entendeu que esses espíritos estavam na vida dele. E você quer que eu te fale uma verdade? Durante muito tempo, a saúde dessa menina foi afetada por esses demônios. Até que a gente entrou num propósito. E nunca mais aconteceu. Mas mesmo assim, às vezes quando eu vou até lá na casa da minha mãe e subo no andar de cima, eu percebo que existe algo ali. Porque o demônio, ele é territorial. Potestades e principados são territoriais. Elas não saem de lá se você não expulsar. Mas se você expulsar hoje e chamar amanhã, ele não vai sair. A Bíblia diz que quando nós entregamos a vida a Cristo e destronamos Jesus como centro do nosso lar, a Bíblia diz, tanto o lar físico quanto o lar espiritual, a Bíblia diz que quando nós expurgamos Jesus, expulsamos Jesus do trono, sabe o que acontece? Satanás vem e traz com ele mais 7 demônios. São demônios que atuam nos lares. Eles são designados apenas para os lares. Pastor, essa pregação é sobre demonologia? Não. É para que você abra os seus olhos e responda para o Espírito de Deus. Quem você está chamando para ser hóspede da sua casa? E hoje nós vamos falar sobre alguns demônios. Talvez não vai dar tempo, com certeza a gente termine essa segunda série de mensagens, essa quarta série de mensagens da campanha, na quarta-feira que vem, falando daqueles, completando os 7 demônios que atuam dentro do nosso lar. Para que é essa palavra, pastor? Volto a repetir: vigie, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao seu derredor, querendo te tragar, querendo tragar a sua casa, a sua família. Marque esta palavra, João 10:10. Ele veio para roubar, veio para matar e veio te destruir. Mas não fique com medo não, porque o Deus que você serve, ele veio para te dar vida e vida em abundância. Mas Deuteronômio 28 diz: se obedeceres à voz do Senhor, seu Deus. Aleluia. Primeiro demônio que atua no nosso lar, quando nós destronamos Jesus, quando nós tiramos Jesus do centro da nossa casa. Aí você pergunta: pastor, mas o que é tirar Jesus do centro da minha casa? O que é tirar Jesus do centro do meu lar? Preciso repetir? Mas eu vou repetir, por que não?
Eu vou repetir, porque é uma ajuda que eu te dou. Lembra que eu falei que Jesus tem que ser o centro. Ele tem que estar sentado no centro da minha casa, do meu lar. E o que é? O que é não ter Jesus no centro do meu lar? É quando você luta pela razão e não tem paz. Jesus não está no centro do seu lar. É quando você não se interessa pelas pessoas. Não chama a sua família para vir para a igreja. Você não está nem aí para elas. Você está aí para o gosto delas. E o coração do homem é o quê? Enganoso. Vai levar para o inferno. Porque se você perguntar para cada um que aqui está, se tem vontade de estar na igreja, vai dizer: olha, eu até tenho, mas não tenho muito. Mas vem porque nós somos sacrifícios vivos. Sacrifício vivo. Hoje nós não oferecemos mais cordeiro, não oferecemos mais pomba, não oferecemos mais rolinha no altar. Nós oferecemos nós no altar do Senhor. Aleluia! O que não é deixar, o que é tirar Jesus do centro? É ter um lar de mau testemunho, com boca suja, boca deplorável, péssimo exemplo para os filhos. Um lar que não respeita a hierarquia estabelecida por Deus. Um lar que tem filhos preferidos. Um lar que não tem cumplicidade entre pai e filho. Esse é um lar que não tem Jesus no centro. E a Bíblia diz: quando Jesus não está no centro, alguém tem que estar no centro. E aí a Bíblia fala que quando ele vai, ele é expulso, ele fica por ali, rodeando, até que ele vai voltando todos os dias para casa, todos os dias para casa, para ver: na casa tem alguém lá dentro, na casa tem lá dentro. Ixi, o sentinela está vigilante. Ixi, todos os dias o diabo, o vosso adversário, anda ao seu redor, todos os dias querendo te tragar, até que um dia você acha que você não precisa mais de Jesus, até que um dia eu acho que eu não preciso mais de Jesus, até que um dia eu acho que eu não preciso mais da palavra de Deus, então eu saio, tiro Jesus do trono. Aí esse mesmo Espírito volta e percebe que a casa está limpinha, está cheirosinha, está adornada, mas está vazia. Onde está o Espírito Santo? Onde está o Espírito de Deus? O Espírito de Deus não está mais ali. Então Satanás vem e com ele vai 7 demônios. E a Bíblia diz que o último estágio vai ser pior do que o primeiro. Aleluia! Mas quem são esses 7 demônios? O primeiro demônio que atua nas casas para destruir a sua família é um demônio chamado Mamon. Conhece Mamon? Conhece Mamon? Conheces Mamon? A Bíblia diz que Mamon é o Deus das riquezas, é o Deus da ganância, é o Deus da avareza. Jesus diz assim em Mateus 6,24: ninguém pode servir a 2 senhores, pois vai odiar um e amar o outro, vai desprezar um e amar o outro. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Escute o que o pastor está dizendo aqui, ó. Até o Deus de Abraão reconhece que esse Mamon é um senhor na vida das pessoas que não temem a ele. Porque quem chama Mamon de senhor é Jesus. Mas não um senhor com S maiúsculo, não. Calma. Senão você vai dizer que o pastor está cometendo uma heresia. Mas é um Senhor dessa época, é um Deus desse século, que cega o entendimento das pessoas. Eu estava vendo um estudo, eu achei isso interessante. Você sabia que de 2022 para cá,
cresceu o número de divórcios no meio dos cristãos, sim ou não? Falei isso aí umas 500 vezes, sim ou não? Você sabia que a cada 2 divórcios, um é por conta de quê? Dinheiro. Mamon é um dos 7 príncipes do inferno. Ele é o senhor da cobiça, é o senhor da ganância, é o senhor da avareza. Sempre você vai ver a sua imagem atrelada a um homem velho segurando a sua moeda, segurando o seu dinheiro, e com o seu suborno ele arranca as almas das pessoas, e com o seu suborno ele paga pelo seu culto, ele paga pela sua adoração, ele paga para te tirar de dentro da presença do Senhor, te oferece dinheiro, te oferece status, e depois que você recebe, ele te abandona. E aí o último estágio dessa pessoa será pior do que o primeiro. Em cada 2 casamentos, um acaba pelo dinheiro, por conta do dinheiro. E eu acho interessante que quase sempre começa por aí, falta de dinheiro. Mas se você falar assim, é pela falta de dinheiro? Claro que não. Porque eu estava vendo também que o casamento acaba pela falta de dinheiro. E sabe também por quê? Por ter muito dinheiro. Alguns acabam porque tem muito dinheiro e briga pelo muito dinheiro que tem, e também pela falta de dinheiro. Eu conheço um monte de pessoas que deixaram de servir a Deus, que se divorciaram, largaram sua mulher, largaram sua esposa, largaram seu marido, porque o cara está passando por uma situação financeira difícil. Largaram sua esposa, porque falaram, a mulher não quer trabalhar, não quer fazer nada, vai embora. Sabe o que acontece, meus irmãos? As pessoas estão valendo muito mais o que elas têm do que elas são. E nós esquecemos que aqueles que servem a Deus, se querem ser prósperos, se querem ter um lar próspero, o único critério que o oráculo sagrado, que a Bíblia Sagrada me ensina, qual é? Palavra. E o que a palavra diz? Malaquias 3:10. Você pode correr para um lado, pode correr para o outro, pode falar, pastor, não, não, mas o único critério, se você quiser prosperar, a sua família quiser prosperar, o único critério para prosperar, Malaquias 3:10. Eu não uso isso para salvação, eu já falei, para mim é heresia dos infernos, quem usa o dízimo como critério de salvação. Quem tem que ir para o inferno é aquele que está pregando isso. Mas quando fala de critério de prosperidade dentro da casa, aí não, é verdadeiro. Isso é uma verdade. O dízimo é santo. O dízimo é sagrado, o dízimo é bíblico, é um dever do cristão sadio. Se você quer ter um lar abençoado, uma casa abençoada do lado financeiro, não adianta, irmãos. Se você não entregar aquilo que é de Deus, você não vai ser próspero. É a Bíblia que está dizendo. Desculpa, eu não vou lutar contra a Bíblia. Não tem como, não existe milagre. Agora a gente vive uma vida de avareza dentro de casa. Permita-me falar, desculpa, mas semanas atrás aí deu 75 centavos de oferta. Permita-me falar, desculpa. A Bíblia diz: quando se apresentar diante do Senhor, não vem com a mão vazia. É honra a quem honra, tributa a quem tributa. Agora, como que a gente quer ter paz financeira dentro do nosso lar, se a gente não quer investir nas coisas de Deus, se a gente não devolve a parte de Deus? Isso é bíblico. E se eu não falar isso para vocês hoje, não, eu estou mentindo. E vocês me conhecem muito bem para saber que se eu estou falando isso hoje, é porque o Espírito mandou. Porque senão eu nem falaria. Aleluia.
Agora, meu marido não presta, porque eu estou sem dinheiro, vou mandar ele embora. Minha esposa não vale nada, está sem dinheiro, vou mandar embora. Meus filhos não pagam uma conta de luz, vou bater com um chibato de boi. Meu irmão, para. Mamon é um demônio que atua só na área financeira. E este demônio que está na sua casa, ou não está na sua casa, e que pode entrar na nossa casa, ele só entrará a partir do momento em que você der legalidade. E essa legalidade é por meio da avareza, da ganância e da cobiça. Por que você acha que tem gente que prospera com 1.500 conto, hein? Hã? Conheço? Eu prospero com 650. Aí ganha mais, hein? Aí ganha mais. Não, eu tô sabendo. É negócio de 2 a 3. Também. Prospera. Louvado seja Jesus, é isso aí. Missionária para a glória do Senhor Jesus, é dizimista fiel da casa do Senhor. E louvado seja Deus. Por que você acha que tem gente que prospera com 650, 700? E tem gente que está batendo 4, 5 mil, está aí, presta 100, presta 200, e presta 100, presta 200, presta 100, presta 200. Você acha que é o quê? É Deus que é injusto? Avareza, ganância, cobiça. Ai, pastor, eu sou dizimista, eu sou ofertante e estou passando por luta. Está passando por luta? Estou passando por dificuldade. Tá, está passando, não está? Está passando, tá? Está passando, não está? Passa. Vai passando. A gente tem que entender que vai passar. Mas você está vivo, não está passando fome, não está passando necessidade. Eu sempre digo que Deus faz uma promessa para nós: não nos deixar faltar o pão e a provisão. Os nossos caprichos e as nossas vontades de ter um perfuminho caro, aí já é uma outra história. Deus promete para você que vai prover na sua vida. E terceira coisa que nós temos que aprender: a gente tem medo de fazer prova de Deus. Eu não estou falando de pegar Deus no pode parar com isso aí. Pegar Deus, cadê Deus? Pode parar com isso aí. É chegar para o Senhor e falar: Senhor, vários homens de Deus fizeram isso. Senhor, eu sou dizimista e entrego ao Senhor o meu dízimo. A tua palavra declara que eu posso fazer prova, que o Senhor derramará sobre mim as suas bênçãos. Derrame sobre a minha vida e aguarde o tempo de Deus, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. Ele cumpriu na tua palavra, Ele prometeu, então Ele vai cumprir. Mas o que eu tenho que fazer em nome de Jesus? Eu não tenho que ser avarento, ganancioso. E a maioria dos problemas dos casais é por causa de dinheiro. Dinheiro. E às vezes Deus faz, sabe o quê? Quer ver acabar com o problema? Quer ver? Vou arrancar tudo que é dinheiro. Mas acaba o motivo da briga. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. 1 Timóteo capítulo 6. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína da destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Palavra do Senhor. O amor ao dinheiro, o amor a esse demônio chamado Mamon, tem acabado com a fé de muitos, porque o nosso coração não está em Deus, o nosso coração está no dinheiro. E o que a Bíblia diz, pastor? Em nome de Jesus, no mesmo versículo 8, em Timóteo, capítulo 6, 8, por isso, tendo o que comer e tendo o que se vestir, sinta-se o quê?
Satisfeito? Está dando para comer? Glória a Deus. Está dando para pagar a conta? Glória a Deus. Está dando para comprar um tênis bonito? Glória a Deus. Está dando para comer uma pizza no final de semana? Glória a Deus. Está dando para dar o seu dízimo na casa do Senhor? Primeiramente, glória a Deus. Não está dando para comer a pizza? Não? Dê glória a Deus. Porque sua fidelidade e lealdade vai além dos milagres que Deus faz. Não permita que mamão governe o seu lar. Mande ele embora. Como, pastor? Dando o que é de Deus. Dê a Deus o que é de Deus. Dê a César o que é de César. Aí você vai acabar com a briga dentro do seu lar. E aí é o seguinte, pode me cobrar aqui. Pastor, você falou naquele dia que eu vou falar isso, eu vou falar isso, eu não vou falar. Pode me cobrar. Eu vou chegar para Deus e falar, Senhor, está cobrando eu aqui. Se a palavra do Senhor não vai se cumprir na sua vida, primeiro, dá o que é de Deus. Valorize mais a sua família do que o seu dinheiro. E olhe mais para aquilo que você tem do que aquilo que você não possui. Isso é muito importante. Primeiro é mamão. E esse aí você só resolve de um jeito. Quer acabar com a briga do lar? Quer acabar com as discussões por causa de dinheiro? Entregue aquilo que é de Deus. Valorize muito mais a sua família e olha para aquilo que você tem. Valorize aquilo mais. Valorize muito mais aquilo que você tem do que aquilo que você gostaria de ter. Porque tem gente que não tem nem metade daquilo que você tem e nem daquilo que eu tenho. Vocês entendem o que eu digo? Diga bem. Segunda lição, segundo demônio que atua nos nossos lares. E esse também pertence à classe dos 7 demônios, Beelzebul. E esse demônio chamado Deus das moscas, da gula, da sujeira, esse também faz parte dos 7 príncipes do inferno. Segundo a teologia, a tradição judaica, eu já falei uma vez sobre esse demônio. Nós conhecemos ele aqui no Brasil como Maria Mulambo. Ele é príncipe da sujeira, da imundícia e da desorganização, o Deus das moscas, que simboliza a podridão dentro do seu lar, dentro da sua casa. Cuidado, queridos, com muita mosca dentro de casa, quando você estiver vivendo uma vida de desobediência à palavra, e você começa a procurar o foco e não acha, aí você fala assim, o que é isso, meu Deus? Cuidado, vigie. Conhece casas que você entra dentro da casa, não sabe se está dentro da cozinha ou dentro do banheiro? Conhece? Conhece casas que você entra do banheiro com todo respeito e você vê lá, eu tenho que medir essas palavras, roupas íntimas jogadas no chão, absorventes para cima, dentro do lixo, podridão. Você vai no quarto de uma pessoa, tudo bagunçado, desorganizado. Você vai na sala, lixo. Eu não estou falando de coisa que criança faz, eu não estou falando de coisa normal, eu estou falando de sujeira, podridão. Onde você entra dentro da casa da pessoa e fala assim, meu, tem coisa podre aí dentro da geladeira há 3, 4 meses. Isso é um espírito que atua na vida das pessoas. O nosso Deus é um Deus de higiene, um Deus de limpeza. No Antigo Testamento, se você pegar e observar, não tinha banheiro público para o obreiro. Não tinha. Sabia, pastor? Sabe o que Deus mandou? Deus mandou fazer. Vai ler Levíticos. Sabe o que Deus manda fazer? Lê Números. Sabe o que Deus manda fazer? Toda vez que eles iam evacuar, levar a pazinha para cavar e enterrar. Deus mandava, vai lá e você vai ver a Bíblia. Deus mandando até
a forma como eles deviam enterrar os excrementos e os dejetos deles. Porque Deus é um Deus de limpeza, de organização. Você está entendendo, meus queridos? E pastor, é que a minha casa é humilde, ei. Deus mandava isso aí, Deus mandava organização e limpeza quando ainda era tendas lá no Egito, aliás, no deserto. A mesma organização e limpeza que Deus exigia quando era tenda no deserto, era a mesma organização e limpeza que Deus exigia quando era um templo pomposo lá em Jerusalém. E quantas pessoas estão sendo tragadas por esse demônio da sujeira, da podridão, da desorganização. A Bíblia diz em 1 Levítico 6,13, Deus manda o sacerdote todos os dias limpar o altar, organizar o altar, todos os dias, repita comigo, todos os dias, limpe o altar, purifique o altar, deixa o altar limpinho, deixa o altar organizado, porque todos os dias o fogo descerá no altar e não se apagará, mas é todos os dias. A organização tem que ser feita todos os dias, porque existe um demônio que atua na nossa vida, Beelzebul. E não está condicionado a uma mulher só, não, hein? Porque o homem fala assim: a culpa é da minha mulher. Não, vai limpar lá, o preguiçoso. A limpeza não está condicionada a sexo, mas sim aquele que Deus colocou dentro de você. Um homem que vive para Deus não gosta de ficar no meio da sujeira e da podridão. Eu não vou perguntar para você como está a sua casa, que vai ser bem inconveniente. Quer ver uma coisa interessante? Toda vez que você, não sei vocês, mas a minha esposa é um barato. Deixa eu voltar aqui, senão a Natália chama minha atenção. Tá bom. Toda vez que entra uma mosca dentro de casa, a Verônica já vai assim. Parece a maníaca da raquete, para querer matar a mosca. Calma. É Beelzebul. A gente consegue, quer ver uma coisa? A gente consegue dormir até com um sapato ali, outro sapato aqui, outro sapato. A gente consegue até dormir. Mas vocês conseguem dormir com pia cheia de resto de comida e louça suja? Parece, quando você lava a louça, parece que a casa está limpa, não é? Você já viu, chegou do lado de algum mendigo ou andarilho, encostar do lado dele e perceber que esse cara, por mais que ele seja andarilho e mendigo, ele não tem um odor muito forte? Mas você já chegou do lado de alguém que o odor dele é horrível, que você não consegue passar 5 metros do lado? É esse demônio. Esse demônio coloca a depressão. Esse demônio coloca a desorganização. Esse demônio coloca, tira o desejo pelo banho. O que eu estou falando é forte, irmão, e é sério. Quando nós abrimos as janelas da legalidade dentro da nossa casa, é isso que acontece. E eu termino agora dizendo: o terceiro demônio, isso não vai dar tempo, misericórdia. Eu tenho 6 minutos para terminar. O terceiro demônio, sabe qual é? O principado dos 7 espíritos do inferno. Sabe qual é o nome dele? Lúcifer. E ele atua na nossa vida como que ele ganha espaço? Através da mentira e da vaidade. É aí que o diabo Lúcifer
um dos 7 príncipes do inferno, ou aquele que ostenta o principado do inferno. É assim que ele começa a atuar dentro da sua casa. Escute o que eu vou falar agora. Vaidade, aqui que eu estou dizendo, não é ficar bonito. Não é problema. Vaidade, o que eu estou falando aqui, é se tornar mulher, uma pessoa promíscua. Vaidade aqui, homem, não é ser um rapaz elegante. Vaidade aqui, homem, é virar um homem totalmente vulgar. Eu vou colocar algumas imagens para você lá, em nome de Jesus. Agora observe lá. Olha aquela primeira lá. Isso é uma pregadora do Evangelho. Sim. Tira para mim, por favor. Agora coloca aquela outra ali. Isso é uma pregadora do Evangelho. Tira agora para mim. Isso é um pregador do Evangelho. Tira para mim. Põe o outro lá. Esse aí, olha o sapatinho dele. Pregador do Evangelho. Eu vou repetir, pode tirar, obrigado. Vaidade aqui não é querer ficar bonito, é ser promíscuo. E Satanás caiu por causa do quê? Da vaidade, da promiscuidade. Tem pessoas que não conseguem ser apenas bonito. Tá bom. Não é só ser, não basta ser bonito, tem que se tornar uma pessoa promíscua. E eu quero terminar porque não vai dar tempo, infelizmente, eu tenho 2 minutos. Eu quero apenas que você guarde no seu coração. Pastora, pode fazer, vamos falar domingo que vem. Tá bom? Isso. Porque senão não vai dar tempo. Eu quero só deixar aqui para vocês, em nome de Jesus, o principal motivo da queda de Satanás, Caô. Sabe por quê? Sabe qual foi? A mentira. A Bíblia diz em João 8:44 que ele é o pai da mentira, que nunca houve verdade nele. E quando existe mentira dentro do nosso lar, nós destronamos Jesus e colocamos Satanás no trono. Não existe mentirinha, nem mentirão. Existe mentira, e quem criou a mentira foi Satanás. E quando você passa a viver uma vida de mentira dentro da sua casa, mentindo, o que acontece, pastor? Satanás toma conta da sua casa, toma conta da sua vida, toma conta dos seus filhos, toma conta da sua família, porque é um lar onde habita o trono de Satanás, um lar de mentiras. Pastor, o que eu faço? A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 9: se confessares os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Efésios capítulo 4, 31: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, de toda gritaria, de toda calúnia, bem como de toda maldade. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 28, 13: quem esconde os seus pés? Quem esconde os seus pés do pecado? E quem esconde os seus pecados não prospera. Mas aqueles que confessam os seus pecados e abandonam, este encontra a misericórdia de Deus. Então essa noite não é uma noite de punição.
unção, essa é uma noite para alcançar bondade e misericórdia de Deus. E se você se enquadrou de alguma forma em alguma coisa que eu falei aqui, em nome de Jesus, Deus te convida nessa noite para, em nome de Cristo, para uma oportunidade, para pedir perdão e confessar os seus erros. Se coloque de pé em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz isso. Se ouvir